Começando mais um episódio do Papinho Tech, esse podcast tão querido, amado pela bolha tech. Se você é desenvolvedor, se trabalha com produto, se você mexe com computador, esse podcast é pra você, cara. Seguinte, toda segunda-feira tem episódio novo aqui no canal no YouTube e também nas principais plataformas de áudio, então segue lá. Se você estiver só escutando, se você for podcaster raiz, dá os 5 estrelinhas aí no Spotify, cara, isso ajuda bastante a gente permanecer ali nos top podcast de tecnologia do Brasil, porque inacreditavelmente estamos há mais de um ano como o top 30 Brasil, cara. E aí, ó, ajuda nós aí a continuar sendo um podcast independente, trazendo conteúdo raso, médio, medíocre e de vez em quando alguma coisa boa. Hoje o negócio aqui é bom, hein? Porque é o seguinte, normalmente a gente ouve falar, né, histórias ali de pessoas que fizeram a famosa transição de carreira. Que é o quê? Ah, eu sou biólogo, eu sou advogado, não apareceu mais emprego, eu vou tentar fazer outra coisa da minha vida. Só que e aí o que o pessoal faz? Vai para a área de TI, porque alguém falou que esse negócio dá dinheiro e tal, aquela história que você já ouviu falar muitas vezes. Só que eu trouxe um cara aqui que fez o caminho inverso. Ele abandonou a área de TI. E aí vamos ver o porquê disso aqui durante esse papo que vai ser bem legal, cara. Último recadinho aqui antes da gente começar de verdade. Se você quer aprender lógica de programação e algoritmos, começar do zero absoluto, mas aprender variáveis de todos os tipos possíveis, funções, trabalhar com vetores, matrizes, ponteiros e tudo mais na linguagem mais raiz que tem, que é a C. Você tem aqui o meu curso, o link tá aqui na descrição. Compra lá que você não vai se arrepender, cara. É o melhor curso do mundo de C, porque ninguém vende curso de C, só eu. Então por isso que ele é o melhor que tem. Beleza? Então bora. Mano, olha só, cara. Esse maluco aqui, ele tem uma puta carreira sólida aqui na área de desenvolvimento de software, já com mais de 20 anos de carreira, trabalhou em empresas de grife aí, Petrobras, PicPay e tal, e ele fez a transição de carreira, que é o famoso abandonar a carreira de tecnologia e ir para a área financeira. Minha Nossa Senhora. Hoje eu falo com ele, Lucas Cavalcante. E aí, Lucas, você tá bom, velho? Bom, é um prazer estar aqui, Gus. Obrigado pelo convite. E é como você disse, né? É uma história inusitada. A transição no caminho inverso que eu fiz, né? Então, tamo aí para contar um pouquinho. Pô, cara, mas vamos lá. Antes de chegar no ápice, né, dessa conversa aqui, eu queria saber um pouquinho mais, tipo, velho, como é que foi o começo da sua carreira? Tipo, você foi parar na área de desenvolvimento, na área de tecnologia como um todo, de que jeito, cara? Vamos lá. Vamos construir a Certo, historinha pra chegar o momento de falar assim, aí aconteceu isso e eu abandonei, beleza? certo. Beleza. Bom, comecei a trabalhar com TI, como eu disse, né? Mais de 20 anos atrás, né? Então, eu comecei quando era tudo mato. Eu gosto de brincar que, na época, web designer era a profissão do futuro. Então, comecei dando Webmaster aula. também. Webmaster, né? Então, eu comecei dando aula, né, de web design, numa escola de programação que tinha na época. E aí eu comecei a me envolver mais. Então, eu comecei a aprender Dreamweaver, Fireworks, Flash, né? Quando era da Macromedia ainda, antes da Adobe comprar. E aí comecei a desenvolver tudo isso. Eu falei, não, beleza. Comecei a me aprofundar. Aí, quando foi em 2004, eu aprendi PHP, né? Porque eu tive que dar aula de programação também nessa época. Aí, quando eu aprendi PHP, eu falei, pronto, gostei. É a linguagem que eu me adaptei logo no começo, né? Falei, me apaixonei pela linguagem. Falei, agora eu vou trabalhar com ela. E trabalhei com PHP por pelo menos uns 15 anos da minha vida. E foi quando eu me aprofundei Nossa. mais em outras partes. Exatamente. Gostou de PHP com força, cara. Porque normalmente. Hoje em dia. É porque também era uma outra época, né, mano? Uhum. Agora, hoje em dia, pegar um jovenzinho e ele falar pra você que ele adorou PHP é muito raro. Nossa, mãe do céu. É porque também eles se influenciam muito pelas redes sociais, né? A galera adora dar uma quebrada ali nos paradigmas do PHP e a galera acaba se influenciando muito. Aí acaba indo muito Não, pras linguagens que são trend do momento, né? não tem influenciador da área de PHP, né, mano? Tem só o É, Pokémon, ele já vi aqui algumas vezes, mas o Pokémon ele é maluco. Aí ninguém segue o sim, que ele sim. fala. Tem, Desculpa, no Pokémon. LinkedIn até que eu encontro uns dois ou três ali, né? Tem uma galera que fala de PHP, mas se for partir pra YouTube, outras redes sociais, acaba que não encontra mesmo. Aí acaba perdendo seguidores, o PHP. É que eles não têm o famoso molho, né, da rede social. É um pessoal mais raiz, né? Aí você É um pega os pessoal mais malucos revoltado. barbudo, os carecão, né, Exatamente. com os calvos da vida ali, com puta barbona. Aí o pessoal, aí, eu não quero Uhum. ser esse maluco não, mano, e tal. Aí o É, negócio vai e eles, acabando.
E eles falam, às vezes, um negócio meio assim na base do ódio, né? A galera fala, não, muito ódio pro meu gosto, né? Pode crer, mano. Pode crer. Todo dev PHP é revoltado com a vida, mano. Porque todo mundo tem que ser Exatamente. PHP, né? Se não for, aí é linguagenzinha de merda. Não, também não, Aham. né, cara? É. Aí acaba gerando alguns haters no meio do caminho. E, e você mexia, tipo, o tempo todo ali com o famoso full stackzão, ou você ficava mais no back-end, front-end? Quando eu comecei não tinha, nem existia essa divisão, né, de back-end e É. front-end. Era desenvolvedor web, né, então a gente trabalhava de ponta a ponta, mas as aplicações também não eram tão robustas quanto são hoje, né, não tinha Git, não tinha deploy, né, era feito ali no famoso FileZilla, FTP. né, FTP, arrastar os arquivos, aí tinha que fazer o Nossa. arquivo underline final, né, underline, underline final, até chegar na versão de verdade. E aí acabava que eu, né, fazia tudo isso. Então eu trabalhava tanto no HTML e CSS ali na frente, como trabalhava com PHP, que era um monolito, né? Era uma coisa só, a gente não tinha divisão. E o É. JavaScript não tinha tanta importância que ele tem hoje, né? Ele era mais uma linguagem de interação, para você criar prompt ali, para poder inserir um dado, alguma coisa, não era tão relevante quanto é hoje. Agora, já que você é um dev velho, é legal você contar, você fala assim, a gente fazia de ponta a ponta, é o que que é realmente, cara? Tipo, mexer ali com, desenvolvimento, tinha que mexer com o sistema operacional, tinha que criar é, usuário lá no servidor, tinha que fazer tudo. Mas o que que era o tudo, cara? Só pra galera mais nova aqui da geração Z entender o que que você tá falando. Não, basicamente era você criar a aplicação, né, na parte lá do web, HTML e CSS, junto ali com o PHP, né? Aí depois que a gente fazia isso, a gente tinha que ir lá no servidor, aí um servidor que fosse contratado, uma local web da vida, que na época era muito forte, né? Aí você Sim. criava uma instância lá no servidor e lá você criava o banco de dados, né? Você preparava o servidor para poder receber a aplicação, instalava lá um Apache, né, para poder rodar o PHP. E aí tentava fazer aquela conexão, né, entre o servidor e sua máquina através do FTP, né, utilizando ali o FileZilla na época. E aí depois a gente acabava mandando os arquivos via FTP para o servidor. Aí só que a diferença é que na época não tinha tanta configuração para as variáveis de ambiente. Então muita coisa a gente ia configurar no próprio servidor. Entrava no terminal lá do servidor e ia digitando, preparando o ambiente, tudo. Então assim, primeira vez era um trabalho absurdo. Depois facilitava um pouquinho, porque era só mandar os arquivos. Mas vira e mexe, quebrava alguma coisa, tinha que entrar lá localmente no servidor e mexer. Então não era tudo separadinho como é hoje, bonitinho, que tem esteira, tem tudo ali, arquivo de configuração, que você só mexe até ali. Era mais raiz mesmo o problema. É, porque é muito louco, porque, cara, a hora que você falou aí, né? Pô, a gente não tinha Git, mano. Hoje em dia a Não gente fala, tinha. né, pra todo mundo e tal, né? De que fala assim, cara, olha só, não é nem diferencial você aprender Git, é obrigatório. Todo mundo tem que saber essa parada, mexer com GitHub também e tal, Sim, alguma padrão de plataforma ali de, mercado. de nuvem e tal, né? Agora, e como é que vai, para não virar uma zona absurda, como é que era a organização do time, velho, para poder codar sem o Git, mano? Porque, porra, esse é um mundo que parece que não existia, né? Mas, porra, existia. E aí, como é que era, velho? Cara, basicamente era a divisão por features, né? Ou seja, cara, você vai mexer nesses itens do menu aqui. Aí você trabalhava no item 1, 2 e 3. O outro cidadão trabalhava nos itens 4, 5 e 6. E, cara, e na hora lá a gente tinha que fazer um merge local na rede, ali alguma coisa para poder evitar que um sobrescrevesse o trabalho do outro, para a gente poder conseguir subir e evitar problema de perder alguma informação, né? É Mas igual era aquele isso, era negócio, né, trabalhando era da, separados. da divisão de trabalho da faculdade, né? Ah, você faz o capítulo 1, eu faço o 2, o outro 3. A hora que você junta, a chance de dar merda é 100%. Porque não tem nenhuma Aí coerência, tem né? O que que tá escrito. arrumar. Ixi, Maria. Era um bagulho É. muito mais difícil, né, cara? Só que por outro Aham. lado, também tinha aquilo, né? Se o time ali era profissional de verdade mesmo, não tinha também muito esse negócio de remoto ainda, né? Você tava falando Não, aqui, era presencialzão. Então você era falava com o presencial, maluco é. que tava do seu lado e tal. Então, né? Você Sim, tinha, facilitava. tinha que usar a comunicação ali real mesmo, cara, do tete a tete pra poder o negócio não dar pau, né? Então Sim, sim, se exatamente. dava um jeito, né? Hoje Sim, sim. pode ir lá subir, cria uma PR lá, depois o pessoal faz code review e tal. Às vezes tem gente também que faz meio que no dane-se. Mas, pô, Aham. usa a ferramenta direitinho, cara. Nos primórdios era tudo onde era tudo mato, o negócio era outro. Era difícil, tá Exatamente. vendo? Aí cria pessoas com casca mais grossa, né? Porque aí fica sempre com medo de fazer qualquer operação porque sabe que poderia dar problema, né? E aí hoje com as ferramentas como elas te ajudam muito a evitar os problemas, é como você disse, né? A pessoa abre o PR de qualquer jeito,
né, com 800 linhas alteradas, aí acaba fazendo um negócio meio ruim depois para poder enviar para o servidor. É. Cara, você passando aí por bastante tempo, né, no desenvolvimento, vendo várias gerações diferentes, você conseguiu ver, assim, tipo, diferença de gerações? Tipo, o negócio foi piorando. Não fique em cima do muro, não, viu, Lucas? Eu quero a verdade. O negócio Pode foi deixar. piorando com o tempo ou foi melhorando? É a mesma coisa? Qual que é a sua visão, cara, sobre as gerações diferentes de devs aí, nos times que você Cara, passou? eu acho que como em qualquer profissão, qualquer grupo de profissionais que começa a trabalhar em uma determinada área, quando a gente tem aquele momento que a profissão ela não é tão trend, né, ela não é tão hype, geralmente quem vai trabalhar com ela é porque realmente está afim, é a pessoa que gosta daquilo, né, se dedica, estuda, tenta aprender e faz bastante descobertas, né, no trabalho. Quando começa Uhum. a virar hype, que aí eu acho que acabou virando hype um pouco a profissão de desenvolvedor, principalmente depois da pandemia, que teve trabalho remoto, né, e ficou todo mundo querendo fazer transição para TI, eu acho que acaba trazendo muitas pessoas que são curiosos, acaba trazendo muitas pessoas que querem vir, mas querem mais pelo dinheiro do que necessariamente pelo trabalho, pela dificuldade que o trabalho traz, né, pelos desafios que o trabalho traz, e acaba que traz, né, pessoas que não se dedicam tanto, não aprendem tanto, acaba tendo muito trabalho e cria profissionais ali meio medianos, né? Então acho que, como toda profissão, acho que isso acaba acontecendo. Medicina hoje está acontecendo muito isso. Tem muita faculdade hoje aí formando médico adoidado, só que acaba diminuindo o nível dos médicos, né? Porque acaba que tem muito profissional no mercado e pouca gente boa de verdade, né, para poder fazer o negócio acontecer. É, porque começou a muito ter romantismo, né, na área de desenvolvimento, né, cara? Como se fosse Sim. assim, não, olha só que delícia. Você vai trabalhar da sua casa, remoto, você vai ganhar um MacBook Pro, né, da sua empresa, você vai trabalhar no Maczinho ali, dentro da piscina e tal, não sei o quê, pra Uhum. gringa vai ganhar em dólar, o dólar a R$ 6, então é tudo maravilhoso. Só que não conta pra Sim. galera que você vai ter que estudar igual um animal, né? Aí a hora que Sim, exatamente. descobrem, aí todo mundo fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? É, mano, tem que Exatamente. gostar mesmo. E a cobrança é grande, né? E, pô, é um trabalho muito mental ali que às vezes as pessoas acabam tendo estafa mesmo por conta disso. É. E vamos lá, cara. Você ali, agora eu tô entendendo por que você abandonou a área, cara. Você começou a falar que você ficou 15 anos no PHP, isso daí já é um belo de um sintoma, né, vamos dizer assim, de uma Mas, destruição mental, né? mas quando eu abandonei, eu já não trabalhava mais com PHP. Ah, então o PHP você já abandonou já faz tempo. Abandonei antes. Foi. Acho que foi 2020, o Entendi. último. 2020. Foi a última vez que eu trabalhei com PHP, foi 2020. Mas aí você continua na área de tecnologia ainda. Aí o que você foi Continuei. fazer? Você foi meter com o que então depois? Bom, quando eu abandonei, entre aspas, né, o PHP, foi porque eu fui promovido na época, virei gerente de engenharia de software, né? Trabalhava até no PicPay na época, que você até comentou aí. E aí virei gerente. Uhum. Então passei um tempinho trabalhando como gerente. No meio do caminho, eu tive um trabalho aí na gringa também como consultor, né? Era um trabalho diferente, assim, né, de consultor, porque eu era como se fosse um recrutador, só que era um recrutador mais técnico, interno da empresa, né? A empresa era aquelas de Entendi. outsourcing, que alocava programadores lá no cliente. Então aí já tinha uma rede de programadores que passaram no processo da empresa, só que aí eu era meio que um consultor ali para preparar a pessoa para a entrevista para o cliente, entendeu? Só que eu passei por pouco tempo ali, porque eu não me adaptei muito a esse tipo de trabalho, achei meio burocrático demais, e acabei voltando para uma empresa brasileira para trabalhar como gerente de novo. Então passei basicamente uns 3 anos como gerente, e aí foi quando, ainda antes de sair da área, trabalhei numa empresa com JavaScript, né? Trabalhei com React, com Node ali, e aí foi quando eu decidi abandonar e vim para o mercado financeiro. É, porque tem isso também, né, cara? Essa é uma outra questão também que de vez em quando aparece aqui nos conteúdos e tudo, né, nos episódios, que é assim, né? Pra você ser promovido, agora tá diminuindo bastante, e tal, mas você tinha que necessariamente virar gerente, você tinha que ter algum cargo ali mais Sim, gerencial e tal, não tinha como você ficar como dev o tempo inteiro, né? sim. E aí, muitas das vezes, você vai pra isso, né, meio que compulsoriamente, porque senão você não ganha mais dinheiro. E você Uhum. simplesmente odeia, né, esse negócio, cara, e acaba estragando um pouco a sua carreira, né. Aquele negócio, você tá ali, é o time de desenvolvimento junto com você, são seus colegas. Aí no dia seguinte você é promovido a chefe, automaticamente você passa a ser odiado, cara. Não tem como, Sim, né, mano. sim. Pô, passou a ser Já, chefe, acabou, mano. já muda as conversas, né? Já tem conversinha de corredor, É. já ninguém fala tu na tua cara mais. Imagina aquele maluco que não gostava do C, velho.
Fala, puta merda, agora acabou, mano. Esse maluco virou gerente, agora minha vida vai ser destruída. É, Pois não, é. fofoquinha conta, né? Não tem como, velho. Mas pelo menos assim, mas você curtia mexer com essa parte assim de gestão ou você não gostou muito não, mano? Cara, gostei, né? Até na época, inclusive, eu estava meio saturado já de trabalhar com programação, e foi a primeira opção que eu pensei, né? Falei, não, talvez eu já não esteja mais aguentando trabalhar com programação, esteja cansado, queira novos ares. A primeira coisa que eu pensei, ir para uma área de gestão dentro da TI, né? Porque eu trabalho com TI, eu tenho conhecimento dentro da área, já trabalho há 20 anos com isso, então acho que para gestão vai ser um momento legal. E no começo eu curti, de fato, né? Acho que foram 3 anos trabalhando ali que eu, tipo, curti o que eu estava fazendo, só que eu não me via mais fazendo isso no longo prazo, né? Eu tava já, tipo Uhum. assim, tava chegando no momento ali que eu tava falando, não, eu acho que não é mais isso mesmo, eu acho que TI é o problema, né? Não era programando, aí eu virei gerente, passei 3 anos, eu falei, não, será que eu volto a programar? Aí eu até voltei a programar um pouco, né? Aí eu vi que não era isso, falei, não, acho que é TI que eu cansei. Aí foi quando eu decidi fazer a transição. Entendi. Porque também tem isso, né, cara? Você quando começa a fazer, mesmo que você curta fazer alguma coisa, se você fica fazendo isso muitas e muitas vezes, chega num ostracismo, assim, né? De tipo, velho, Sim, não tem mais o que fazer, o negócio é mais desafiador, eu vou no automático ali, isso pra qualquer coisa. Foi mais ou menos isso que começou em programação também, tipo, pô, o tempo inteiro entregando task aqui, não tem mais. Ah, o que que você vai fazer de diferente? Ah, vou aprender uma linguagem nova. Mas, pô, mano, sei lá, mesmo assim tem coisa que fala, ah, já deu e tal. Mais ou menos isso que você sim. começou a pensar assim? Sim, sim. Principalmente depois que começou o trabalho remoto. O trabalho remoto tem seus benefícios, né? Eu adoro, tipo, todo dia eu deixo meu filho na escola, busco ele na escola, então tem essa proximidade mais. Mas tem seus desafios também. E um deles foi exatamente o que eu comecei a sentir falta de lidar mais com pessoas, né? Eu comecei assim, tipo, era de manhã ligando na tela preta aqui, trabalhando o dia todo na tela preta, parava para dele, voltava para a tela preta, até o final do dia, fazia as entregas, conversava ele por Slack, né? E só. Então, tava se resumindo a isso. Comecei a sentir falta de conversar mais com pessoas, de ter mais, né, interação. E aí eu comecei a me incomodar um pouco com isso. Então, até o fato de eu ter ido para gestão foi uma quebra um pouquinho, porque eu pensei, falando, acho que vou lidar mais com pessoas, né? Vou conversar ali Uhum. né, com algumas pessoas também, vou ter reunião, vou ter one-on-one, vou ter mais reuniões. Só que eu também esqueci que tem o outro lado, né? Quando a gente é gerente, a gente tem reunião pra caramba. Tipo, é mais reunião do que trabalho, né? A gente diz. Então É. acaba que e aí eu falei, não, é reunião demais. O pessoal tá me botando nas reuniões que eu nem tenho como opinar e fico lá participando. Então foi quando comecei a ver o outro lado da moeda, né? Era reunião demais, falei, não, também me cansei. E acaba que isso vai cansando também, de uma forma geral, também a área em si, né? Os desafios, como você disse, ele entrar no ostracismo. Por isso que o pessoal brinca, às vezes, que você nunca deve pegar seu hobby e transformar num trabalho, né? Porque você vai perder um hobby e vai começar a ficar pé da vida com aquilo ali, porque você fala, meu Deus, não aguento mais trabalhar com isso, porque se tornou uma coisa chata, né? E aí é É. mais ou menos essa linha. Então eu tava meio cansado, já não aguentava mais assim, código, entregar task e tal. Então eu tava meio. E mesmo indo pra gestão, eu tava só na outra camada aqui, né? Que era gerenciar os projetos para poder entregar, né? Gerar as métricas para a empresa. Então não tava tão mais empolgado com o que eu tava fazendo. E aí, daí que nasceu o negócio, pô, deixa eu olhar pra outra área aqui, de repente fazer uma outra coisa e tal, não sei o quê. Mas e aí, cara, você fala: "Beleza, vamos fazer outra coisa, mas o quê?" E como é que foi, tipo, pra você tomar essa decisão, vamos dizer assim, de começar a procurar uma outra coisa pra fazer de uma outra área diferente, e por que que você foi cair na área financeira também, mano? Que é um bagulho específico pra caramba, pô. Exatamente. Bom, eu já vinha maturando essa ideia na minha cabeça há um tempo, né? Que até quando eu falei que eu fui para a área de gestão, eu já vinha pensando em tentar fazer alguma coisa diferente. E eu pensava várias coisas, né? Mas falava, não, isso daqui, putz, pra eu começar do zero vai ser difícil. Não, isso aqui pra começar do zero não vai fazer sentido nenhum, vai levar anos, né? Então eu fui maturando isso aos pouquinhos. E aí que eu comecei a pensar, coisas que eu gosto, né? Coisas que eu gosto, putz, eu gosto de TI, apesar de estar cansado, mas tem algumas coisas ainda que eu gosto. Tipo hoje eu tô dando aula ainda. Mas porque eu preciso fazer a transição de carreira de uma maneira que eu não despenda tanto dinheiro do que eu tenho guardado, né? Eu vou ali Uhum. tentando contribuir dessa forma. Então, assim, tem parte que eu ainda gosto, que é da aula, ah, e aí eu fiquei E você pensando dá alguma aula de coisa que quê? pudesse. De TI? De programação ainda. Tá, entendi. Né? É basicamente de web. Né? Então, tipo, é Uhum. uma maneira que eu encontrei de fazer a transição, conseguindo pagar as contas ainda, antes que a parte financeira me dê um dinheiro ali tranquilo, né? Porque eu não tenho que me preocupar, entendeu? Uhum. Porque, querendo ou não, quando a gente faz uma transição de carreira, a não ser que você arrume um emprego, que você ganhe um salário top logo de cara, você tem ali o que a gente chama de É, mas curva J, daí né?
Você Muito começa a gastar difícil. dinheiro, começa a gastar, para depois subir e começar a ganhar, né? Então, é um tempo de transição ali que vai dar uma certa dor de cabeça no começo. Então, dar aula tá me ajudando a pagar as contas enquanto isso, entendeu? É, porque dar Então, alguns passos pra trás aí também é uma decisão difícil, cara. Não sei, pô, se você exatamente. tem família e tal, você já tem uma certa idade, vamos dizer assim, né? Que você não pode meio, Sim, tipo, dar tiro no escuro e falar assim, ah, vou tentar e dane-se, né, cara? Você não pode meio que sim, errar. E aí, né? exato. Porque aí é onde entra até assim, né? Eu tô chutando aqui, a gente realmente não conversou, tô tentando Não, entender com claro, você aqui até aprender, mano. tranquilo. Você eu imagino que você só tenha feito isso porque você se preparou com um certo tempo, e aí juntar, inclusive, uma graninha ali pra, mano, com quanto tempo eu consigo aqui dar uma uma viajada num negócio diferente e tal. Até para outras pessoas que eventualmente tenham também essa vontade, aprenderem um pouquinho com você aí de como que você fez pra poder começar a dar certo, né, cara. Agora, você tem que se abrir mão, né. "Pô, eu tô num patamar legal aqui, tô com uma carreira estável, ganhando um valor aqui que já me sustenta a minha vida, tudo direitinho, eu vou diminuir muito aqui, cara, e começar de novo e tal. Pode ser, inclusive, que nunca volte a ganhar aquilo que eu ganhava antes. Você tem sempre essas possibilidades, né? Mas e aí, É. como é que você trabalhou isso de forma geral, assim, na sua cabeça, cara, pra realmente falar assim, não, vambora e vambora só. Essa primeira barreira que é do status quo, né? Você tá ali tranquilo, numa posição ali que você tá ganhando bem, você tá numa posição que você é respeitado, porque você já tem uma carreira sólida, você já passou por cargos ali que as pessoas eram, né, abaixo de você, então você fala, pô, preciso mudar. E aí, né, o status quo ali, ele te barra às vezes. Então, o que que eu fiz? Durante esse tempo, eu estava trabalhando para algumas empresas ganhando bem, trabalhei para gringa, né? Ganhei dólar por um período aí. Então, eu estava guardando o máximo de dinheiro que eu conseguia. Né? Eu não aumentei meu padrão de Uhum. vida. Tipo, quando eu trabalhava nas empresas lá atrás, que eu ganhava 5, 7, 8 mil, eu comecei a ganhar mais, eu não aumentei meu padrão de Ué, vida. Eu você não mantive. começou ganhando 20 mil, não, cara? Não, cara, não. Essa, Ué? essa historinha que contaram para essas pessoas aí é um pouquinho furada. Tá, foi mal de ter te interrompido aí. Não, não, tranquilo. E aí, então foi aumentando meu salário, mas não foi aumentando meu padrão de vida. Então eu guardava o máximo possível. E aí eu comecei a guardar para poder não só ter aquele dinheiro guardado, mas também para uma parte dele me gerar uns dividendos, que a gente chama, né? Que é você receber ali uma parte do dinheiro como se fosse um lucro da empresa, ou se fosse um lucro ali dos imóveis, né? Que você investe em fundos imobiliários, para poder te pagar. Então fiz tudo isso, guardei, e eu fiquei pensando, né? Depois de 40 anos não posso dar um tiro no escuro, tem que dar um tiro certo. E eu comecei a lembrar que em 2016, né? Eu geralmente até conto essa história quando eu tô fazendo o meu pitch de vendas, eu descobri que minha esposa estava grávida em 2016, e aí me bateu um desespero, porque eu nunca tinha parado para pensar na minha vida em termos de futuro, sabe? Eu nunca tinha guardado Aham. dinheiro, né? Tinha, mas tinha guardado assim, besteirinha, né? Em poupança, assim, nada muito. Eu nunca tinha guardado dinheiro, nunca tinha parado para pensar em planejamento financeiro. Eu falei, vou ter que mudar isso agora, porque vai ter uma vida que depende 100% de mim agora, né? E aí comecei a estudar educação financeira, planejamento financeiro, investimentos, comecei a estudar tudo isso. Só que o mais difícil não é a parte técnica, o mais difícil é a mentalidade. Né? Você conseguir realmente mudar a Se mentalidade. aplicar, né? Exatamente. Você falar, eu não preciso comprar isso, eu não, se eu quero, eu tenho que juntar dinheiro para comprar à vista. Então começar assim, mudar muita coisa na vida da gente. Foi difícil. Mas depois de uns meses ali começou a funcionar e as coisas começaram a dar certo, né? Putz, a gente conseguiu quitar nosso apartamento, usando aquela estratégia da amortização, né? Que você paga o que está lá no final e você consegue antecipar muitas parcelas. A gente quitou o carro da gente, tem muita coisa que começou a dar certo. Aí eu falei, Uhum. cara, pensando nisso, né? Se eu fiz isso comigo, com a minha família, deu certo, eu acho que fazer para outras famílias vai dar certo também. E aí foi quando eu decidi fazer transição para o mercado financeiro, para ser planejador, né? Eu até pensei por um momento em ser consultor de Legal. investimento, só que o consultor de investimento, ele é muito nichado, né? Ele é uma coisa muito específica. O planejador, ele é mais 360 graus, ele vê várias áreas das finanças das pessoas. E aí eu decidi ir para essa Uhum. área do planejamento por conta disso. Entendi, mano. Pô, legal, porque assim, ó, esse é um papo bacana da gente ter aqui também e aprender um pouquinho contigo aí, que agora eu posso falar que você é um profissional da área financeira, então Sim. pronto, acabou. Cara, todo mundo deveria ter esse tipo de conteúdo, né? Falar assim, velho, você ganha Sim. dinheiro? Beleza. A gente não mais, né? Porque agora você já se abandonou o barco. Mas profissionais da área de TI têm um certo privilégio, assim, perante a maioria das profissões, que é ganhar um salário, que não é muita coisa, você não vai ser milionário sendo programador e coisa do tipo,
mas você sim. ganha mais do que a média das pessoas no Brasil, né? Tem um salário digno ali, você consegue ganhar um dinheirinho legal. Uhum. Agora, e o que eu faço com esse dinheiro? Porque quando você começa a ganhar um dinheirinho lá, o que a molecada faz? Eu também fiz. Eu também já fui idiota. Eu já fui mais idiota. Hoje eu sou menos idiota. Você vai lá, você compra carro, você compra videogame, você compra tênis, você gasta o dinheiro inteiro, né? E vai, porque a gente acha que a gente não vai ficar velho, cara, que não vai morrer, que não vai precisar de dinheiro na frente, vai no dane-se, né? Sim. E em algum momento você tem que parar pra pensar nisso. Então, em que momento assim que você realmente começou a olhar isso? Aí você falou que começou a estudar e tal. E estudar o quê, cara? Conta a sua experiência de o que você foi atrás, vídeo, livro, qual que foi o seu rolê de começar a Tá. aprender essa parte? É exatamente o que você falou, né? A gente não é educado, né, a guardar dinheiro. As pessoas não sabem nem o que é investimento, né? As pessoas tendem a dizer assim, eu invisto. Aí quando você vai olhar, a pessoa guarda ele na poupança. É porque o Uhum. brasileiro foi incentivado a que a poupança é uma coisa boa porque o dinheiro tá rendendo, né? Só que assim, beleza, tá rendendo, mas tem coisas que são mais seguras que a poupança e rendem mais, né? Então a gente começa ali a procurar outras maneiras de fazer o teu dinheiro rentabilizar melhor. Então quando eu comecei a estudar, lá em 2016, eu comecei exatamente por isso, investimentos, como investir o dinheiro, né? Na época o YouTube já tinha bastante conteúdo, mas na área de finanças estava bem no comecinho ainda. Então basicamente tinham pessoas como o Thiago Nigro, né, o Primo Rico, a Natália Uhum. Arcuri, né, que também foi uma das Sim. primeiras, e não lembro se tinha algum outro naquela época. E aí eu comecei, no começo, eu comecei a assistir muitos vídeos da Natália Arcuri. Comecei a entender o que era tesouro direto, como investir no tesouro direto. E aí a gente começa também a entender, né, paralelamente, eles sempre acabam passando aquela ideia também de a gente tem que investir, mas também sempre tem que criar aquele hábito. O problema de finanças pessoais é muito mais pessoais do que finanças. Que as pessoas elas têm que ter aquela cultura de, eu ganho 100, mas não preciso gastar 100, eu posso gastar 70, 30 eu tenho que guardar. Mas a gente tem a mania de ganhar 100, gasta 100, ganha 200, gasta 200, ganha 1000, gasta 1000 e assim sucessivamente, né? Assim, o céu é o Quando não limite, né? é, gasta mais, né, do que ganha, que é pior Quando gasta ainda, né? mais, porque parcela, aí tem aquela parcelinha que cabe no seu bolso, só que a pessoa bota 15 parcelas que cabem no bolso, né? Só que as 15 juntas não cabe mais, né? E aí acaba É. que vira aquela bola de neve, aí tem que pagar empréstimo para pagar as parcelas, cara. Aí vira aquele inferno na vida da pessoa. E aí, infelizmente, a gente não tem. O brasileiro ele é muito imediatista, né? Ele quer receber tudo muito rápido ali, ele quer antecipar os prazeres. Né? Então, assim, se eu ganho um 13º aqui, em vez de eu pensar em guardar esse dinheiro, ou pelo menos guardar parte dele, para poder usufruir do resto, não, ele quer gastar tudo num tênis que ele estava precisando, precisando não, né? Que ele estava querendo. Um tênis que ele Uhum. estava querendo, numa TV maior, né? Numa troca de carro. Então, assim, o brasileiro está sempre procurando ali consumir mais e consumir mais. E agora o nosso trabalho de educação é fazer exatamente que ninguém está mandando você não se divertir, tem que se divertir, né? Não é passar 30, 40 anos guardando dinheiro para lá quando você for velhinho você aproveitar. Não, é para se divertir. Mas tem um equilíbrio, né? Vamos ter um equilíbrio aqui de vamos se divertir, não dá mais, aqui eu vou guardar esse dinheiro porque eu preciso lá no futuro dele para poder me sustentar. Quando a gente for velhinho, a gente não vai ter a mesma força de trabalho que a gente tem hoje. A gente vai ter que viver das nossas rendas. Porque, ó, um spoiler aqui, ó, INSS talvez nem exista mais, viu? Então, então é um É, problema mano. aí que a gente vai ter que enfrentar de frente. E mesmo que exista, você também tem aquele negócio, cara. Eu já troquei essa ideia com outras pessoas aqui, que é assim: quantos dev velho você conhece? De falar assim, a galera que é 50 a mais e tá codando ainda. Tipo, Em velho, alto são nível, é pouquíssimos, cara. difícil. Porque, imagina só, o cara vai ser muito caro pra empresa, porque se ele ficar durante 30 anos no mesmo lugar, velho, ele vai aumentando o salário, papapá, ele vai ficar muito caro e continuar rendendo o mesmo que ele rende é muito difícil. Então ele vai ser Sim, mandado embora em algum momento, ele vai ter que mudar de emprego e tal. Então, pô, tem que pensar nesses negócios, cara. Né? Você não vai viver a vida exatamente. inteira, não, mano. Assim, não vai viver pra sempre, né? Tipo, é, tem que pensar no dinheiro ali e tudo mais, né? É meio que parecido com o esquema de nutrição, né, cara? Sei lá. Se você, ó, eu preciso emagrecer. Sou puta de um gordão e aí eu vou emagrecer, cara. Não, é só parar de comer tudo agora, de uma vez. Você não aguenta, mano. Então você vai Não ter dá. que achar o equilíbrio, né, velho? Não é tipo, eu gosto, Exatamente. gasto pra caramba, mês que vem eu não vou gastar nada. Porra, isso não dura nada, mano. Não tem como, Não, velho. é, Tem que ir é devagar. tudo criação de hábito, né? Tem
tem você, tipo, você não guarda nada hoje? Cara, começa mês que vem, guarda R$ 30. Aí no outro Uhum. 50, né? Não tenta querer guardar R$ 1.000 logo de cara que você não vai conseguir. E tem outro problema, que quando a gente diz pra pessoa guardar 30, é falar, mas R$ 30 vai me render quanto? Né? Não vai render nada. Cara, o problema é o hábito. Vamos É, criar o hábito, depois que o hábito ele existir, aí você começa a se empolgar e aumentar os aportes. Mas primeiro tem que criar o hábito. o brasileiro também tem muito disso, né, cara? Não, pô, se não for pra render R$ 2.000 por mês lá de juros, não compensa. Porra, mano. Mas até você tem que ir construindo o bagulho, velho, não é? Não, se for Exatamente. pra ganhar menos do que R$ 10.000 por mês, então eu nem vou. Pô, você tá ganhando zero, velho. Vai devagar, mano. É uma construção do negócio, né? Só que aquilo que você Exatamente. falou, velho, esse negócio a longo prazo é muito difícil, cara. Você entra lá, vai. Entra lá no Tesouro Direto, tem lá IPCA mais 2045. Fala, nossa senhora. Não vou colocar meu dinheiro nesse bagulho nunca, não vai chegar nunca 2045, cara. Aí não põe, vai chegar 2045 e você ficou sem E a nada. pessoa vai E estar aí? lá e vai estar sem dinheiro, exatamente. É, Exatamente. Então tudo é uma pô. construção, né? Para começar, para ter 2.000 por mês, tem que começar com 10 centavos por mês, né? Até você conseguir construir. E as pessoas têm muito aquela piadinha que adoram fazer, né? Ah, não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas provavelmente você vai estar vivo amanhã. Então você prefere estar vivo sem dinheiro nenhum no bolso, ou né, cheio de dívida, ou pelo menos com uma rendinha ali que você consiga pagar suas contas, viver tranquilamente. Então você vai ter que pensar nisso. o, bom, o bom é que vai ter dois perfis aqui agora, a partir de hoje. Né? O perfil que segue os conselhos de finanças, eu não sei se você conhece, o Jovem Tranquilão, Conheço. e o Lucas Cavalcante, cara, que tá lá na área financeira agora. Ou você gasta tudo que você ganha, é o time do Tranquilão, e vive num Uhum. dane-se total, ou senão você guarda um pouquinho de dinheiro lá pro futuro, cara. Não é? Olha aí. Exatamente. Qual time É, você é? Põe aqui nos comentários, eu quero saber, hein? Mas fala a verdade, hein? Mente pra mim, não. muito bom. Pô, ele é muito doido, cara. Se você manja, então, do Tranquilão. Assim, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser da vida, né, mano? Sim, Mas uma certeza que a gente tem, das poucas que a gente tem, é que o tempo vai passar. E aí? E você não vai render o mesmo que você rende o resto da vida. E depois, vai fazer o quê? exatamente. Então ter Principalmente ali uma TI, forma né? de Eu tipo, falar, de juntar uma grana, né, e tal, para viver sim, de dividendos aí e tal. Aí isso daí é uma forma de complementar, né? Não que seja só isso, porque para você viver só de dividendo, ganhando o salário mais ou menos um médio aqui assim também, às vezes de repente não é o suficiente, sei lá, cara. sim. Mas tem que começar, né? Tem que começar quanto mais cedo melhor, né? Não, com certeza. Quanto mais cedo, melhor, porque o tempo ele é seu aliado nos juros compostos, né? Se você começar com 20 anos de idade, guardando R$ 100 por mês, possivelmente, quando chegar lá nos 65, você vai estar mais dinheiro guardado que se eu começasse hoje com 44, guardando 5.000 por mês. Porque a pessoa que tem mais tempo, os juros compostos vão trabalhando ao favor, entendeu? Aí vira uma bola de neve positiva. Então é sempre É. importante. Quanto mais cedo você conseguir começar, melhor. E cara, com esse conhecimento que você tem hoje aí da parte financeira e tal, o que que você diria para nós aqui, o pessoal de tecnologia, para começar a olhar, tipo, o que que eu tenho que saber desse mundo aí? Tipo, eu como mero mortal. Porque agora você é especialista disso, então, tipo, é Sim. esperado que você saiba muito mais do que eu, né, sobre Uhum. esse assunto e tal. Agora, o que que eu, como fim, né, como a pessoa final ali, tipo, o usuário final, o que que eu tenho que ir atrás como desenvolvedor, que ganha um dinheirinho ali e tal, quero guardar. Qual dica que você me dá, assim, cara, para começar a brincar com isso aí? Bom, vai depender muito dos projetos de vida de cada um, né? Tem gente que tem projeto para comprar uma casa, para casar, né, para fazer uma viagem, e tem gente que, né, tipo assim, o foco dele é aposentadoria, é independência financeira, né? Então, para cada Uhum. pessoa, cada perfil tem, vamos dizer assim, dicas diferentes, né, que a gente dá. Mas num consenso geral, né, que é importante a gente ter, o primeiro passo é ter uma reserva financeira, né? Que a gente chama de reserva de emergência. Ou seja, quando Boa. você tá lá com seu saláriozinho, gastando todo mês, e aí dá problema no carro, você vai ter que fazer o quê? Ou usar do cartão de crédito, ou tirar um empréstimo, né, para poder pagar. Quando você tem A uma hora que o reserva de layoff emergência, cantar, e na hora que o aí? layoff cantar, exatamente. Se você não tiver dinheiro guardado,
você vai É, penar, né? E isso. aí acaba que a reserva de emergência te salva nesses momentos, né? Então a reserva de emergência ela tem que fazer que sentido? Ela tem que ser um dinheiro que seja seguro, ou seja, não pode ter volatilidade, né? Que é o que a gente chama de volatilidade, é ficar positivo e negativo várias vezes, né, ao longo do tempo. Por quê? Porque na hora que você precisar do dinheiro, se ele tiver muita volatilidade, ele pode estar negativo, você vai perder dinheiro ao invés de Uhum. ganhar. Então ele tem que ter ali uma rentabilidade positiva sempre, ou seja, renda fixa, que a gente chama, e tem que ter liquidez. O que é liquidez? Na hora que eu preciso do dinheiro, ele tem que estar disponível. Né? Porque às vezes a gente Uhum. investe como você falou, um IPCA mais 2035, que na hora que eu vou sacar ele, por mais que seja renda fixa, as pessoas não sabem, mas ele pode estar negativo em algum momento. Não vou Sim. entrar muito nesse detalhe porque é uma discussão muito complexa. Uhum. Mas ele não tem liquidez por conta disso. Agora, se você colocar numa caixinha do Nubank, se você colocar num porquinho do PicPay, né, ou até no próprio Tesouro Direto, mas no Selic, ele sempre vai para cima. Aí na hora que você solicita o saque, ele vai estar disponível para você porque está precisando do dinheiro. Então isso é liquidez, né? Transformar o teu investimento em dinheiro na hora que você quiser. Tendo essas duas Porque características, aquele negócio. Ah, não. Que tem gente que fala assim, pô, mas eu tenho meu carro, cara. Pô, seu carro, você vende o carro e pega o dinheiro agora se você quiser? Não, não é assim, né? não. E Então pode perder muito dinheiro, não tem né? liquidez nesse caso, né? Coisa desse tipo. Exatamente. Ou seja, se você tem um carro que vale 100 mil, você quer vender ele para ontem, você vai conseguir no máximo alguém que pague 70 mil, 75. Mas além de perder o dinheiro, você não vai conseguir também tão rápido, né? Porque até conseguir vender pode levar dias, semanas. E aí não é a Uhum. liquidez. A liquidez não, é transformar o patrimônio ali, o investimento em dinheiro na hora que você precisa. E quanto que você acha que é um valor legal, assim? Tipo, tem galera que fala que é 6 meses de salário, fala que é 6 meses de o quanto que você gasta, né? Porque qual é o seu custo de vida por tantos meses e tal. Você tem Sim. vamos dizer assim, uma formulinha mágica assim que você indica? Depende muito da pessoa, do trabalho dela, né? Tem pessoa que, por exemplo, é servidor público, então, assim, a probabilidade dele ficar desempregado é mínima, né? Então, a gente Uhum. aconselha a pessoa a fazer de 3 a 6 meses do custo de vida, tá? Por quê? Porque ele é servidor, não vai ficar desempregado, o custo de vida ali é só mesmo para emergências. Bateu o carro, ficou doente, precisou fazer uma cirurgia de emergência, né? Então, o dinheiro vai estar disponível lá. Agora, eu sempre gosto de falar que o custo de vida é baseado no seu custo obrigatório. Tá? Não coloca no seu custo de vida o seu iFood, né, o cinema, a viagem, Pô, porque mas a não minha faz sentido. pizzazinha é essencial, cara. Você vai Mas tirar na hora isso que você de estiver mim, Lucas? desempregado, né, você vai precisar comprar pizza, você vai falar, putz, vou estar gastando ali do que eu guardei, né? Então você vai pensar duas vezes. É, Então, sim. assim, é baseado no custo obrigatório. Então, para quem é servidor, de 3 a 6 meses, para quem é CLT, geralmente ali 6 meses, 6 a 12 meses. E agora, para quem é autônomo, né, como por exemplo eu estou hoje como autônomo, né, é basicamente 12 meses, pelo menos, 10 a 12 meses do É custo o obrigatório. PJão, né? É, porque tem, Exatamente. tem muita gente que trabalha na área de TI que também é PJ, né, cara? Tem isso, né? Sim, Às vezes o salário é maior, mas você não tem garantia que você vai ter esse negócio durante bastante tempo e tal. Você não tem um monte de. Você não tem seguro-desemprego, por exemplo, que dá pelo menos né, uma ajudinha ali de nada, mas dá. sim. Então, tipo assim, ó, vai, pra simplificar aqui pra nós. Eu tô lá, eu não tenho nada. Então, o ideal não é já começar a colocar dinheiro, vou ficar comprando ação da Petrobras, do Itaú. Não mexe com isso agora não. Vai lá, cria a sua reserva financeira. Isso. Depois que eu tiver esse dinheiro, aí eu começo a pensar em outras coisas. E eu deixo esse Eu, dinheiro quieto lá. É isso eu, que eu sugiro é um assim, né? negócio bom. Geralmente começa na reserva de emergência, então vai colocando 100% do seu aporte na reserva. Quando ela chegar em 50% mais ou menos do que você precisa, você começa meio que inverter. Então você não bota 100% na reserva, agora bota 90% na reserva e 10% em ações, ou fundos imobiliários, ou qualquer Ah, outra coisa. entendi. Aí depois vai aumentando um pouquinho, aí diminui para 80%, 20%. Até que você vai chegar lá no 100% dela, vai estar quase zerando e vai estar botando o resto agora todo em renda variável, em Bitcoin, sei lá, depende aí, né, do que cada um quer botar. Mas depende também do seu apetite pro risco, né? É. No Tigrinho você não recomenda, não. Tigrinho, cara, é uma boa pra quebrar. Não recomendo. De maneira nenhuma. Aí é loucura, cara. Quer se É, divertir, tudo bem. Quer se divertir, tudo bem. Você separa um dinheirinho ali, mas pensar como investimento, ou que vai salvar sua vida pra pagar sua conta de luz no final do mês, aí é loucura. é. Ah, mas a Mega Sena tem que continuar, né? Vai que uma vez, vai que a gente ganha. Aí, cara, né? Cara, se a pessoa joga uma vez no ano, uma vez perdida assim, beleza. Agora, se ela joga toda semana, também não deixa de ser um vício também, né? Porque só o que ela gastou já teria pago aí alguma casa, alguma coisa já.
É aquele nosso sonho, né, antigo de falar assim: "Não, se Deus quiser eu vou ganhar na Mega Sena e o dia que eu ganhar, eu vou entrar na reunião, mandar todo mundo cagar e sair, cara", né. Todo mundo tem meio que essa Exatamente. pira, né, já pensou num negócio desse e tal. Sim, Mas, pô, sim. velho, partindo do pressuposto que isso não vai acontecer, o que que você faz da sua vida, né? "Não, Não, vamos e guardar quem um nunca dinheirinho conversou, aí". né? Aquela conversa de bar, assim, quem nunca teve, falou assim: "E aí, você faria o que se ganhasse na Mega Sena, né?" Todo mundo já fez essa pergunta pra alguém, né? Então acaba que todo mundo tem esse sonho, mas a gente sabe que é uma coisa quase impossível de acontecer. É. É, mano. Esse negócio de dinheiro é um negócio interessante, porque a hora que você começa a olhar pra isso, né, aí você tem uma porrada de conteúdos na internet e tal, né, tem o pessoal que vende curso de finanças, tem profissionais como você que vão ali fazer um negócio mais profissional, adaptado ali pra pessoa e tal, né. Só que é muita coisa, mano. Você começa a olhar lá e fala assim: "Puta, é um monte de termo e tal, não sei o quê", aí de repente dá uma desanimada, fala: "Ih, mano", mas no final das contas, tipo, velho, nem que seja coloca tudo no vai, eu tô simplificando aqui, tá, você me perdoe. Põe tudo na caixinha, velho, e vai só Sim. vai juntando dinheiro, é melhor do que não fazer nada pelo menos, né, Já é mano. alguma coisa, já é alguma coisa, exatamente. Se você não guarda nada hoje, cara, como você falou, bota tudo na caixinha, ele vai rendendo pelo menos ali 100% do CDI, né, que é uma taxa ali básica que a gente tem, e vai rendendo alguma coisa. Então fica mais fácil para você organizar. Quando você tiver muito dinheiro guardado e você quiser, né, qualificar seus investimentos, aí você procura um profissional para te ajudar. Seja um consultor de investimentos, seja um planejador financeiro, para poder te organizar, né, e conseguir ter uma rentabilidade melhor, vamos dizer assim, no longo prazo. Uhum. E o que que você faz ali na prática? Tipo, você entra nessa situação aí e me ajuda em quê, exatamente? Bom, quando a pessoa ela procura, né, um planejador financeiro, ela pode ter vários problemas, né, e a gente pode resolver alguns deles específicos. Basicamente, o planejamento financeiro ele se divide em 7 pilares, né. Então, o primeiro pilar é o de organização orçamentária, né. A pessoa ter a real clareza de quanto ganha, quanto gasta, com o que ela gasta, né, em quais categorias que ela gasta mais. Por incrível que pareça, pode parecer estranho para algumas pessoas, mas tem gente que não sabe quanto ganha. Por quê? Porque tem o valor bruto do salário, só que ela não sabe quanto entra líquido ali, porque o que entra já sai, já é retido na fonte para pagar um empréstimo, não sei o quê. E acaba que a pessoa não sabe quanto é que ela ganha, muito É. menos quanto é que ela gasta, né? E para onde vai o dinheiro. Então, assim, um perfil de pessoa é organizar o orçamento para ela conseguir saber exatamente quanto ganha, quanto gasta, e a gente fazer sobrar dinheiro no final do mês. Seja para que objetivo for, né? Mas o objetivo é sempre gastar menos do que ganha. Aí tem aquele outro público que é o pessoal que gasta tudo que ganha, não está endividado, mas acaba sempre gastando tudo. Tá lá ganhando 5, gasta 5, começou a ganhar 7, gastou 7, começou a ganhar 10, gasta 10. Então é começar a fazer uma Aumenta o organização ali. padrão de vida, né, mano? Já muda de Exatamente. apartamento, pega um carro melhor. Troca de carro, exatamente. É. Já faz uma viagem pro exterior, né? Então, assim, não quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Esse é o problema. É sempre o que eu digo, não vamos deixar de fazer. Projeto de vida, todo mundo tem. Eu também tenho os meus. Mas não quero fazer tudo de uma vez, né? Eu demorei Uhum. não sei quantos anos da minha vida para conhecer a Disney. Conheci esse ano agora, né? Levando meu filho. Mas o que? Eu esperei 44 anos da minha vida para conhecer a Disney, né? Então, tipo, são planos que a gente tem que saber esperar a hora certa, né? Sim. E aí, então, assim, a pessoa gasta tudo que ganha, então beleza, a gente precisa fazer ela sobrar dinheiro para poder começar a guardar para os par de vida. E tem aquela pessoa que consegue fazer sobrar dinheiro, só que ela não sabe exatamente onde guardar, porque aí, como você disse, são várias termos técnicos, várias coisas para poder saber, A então a gente gente fica com maior ajuda. medo, velho. Pô, tem mó cagaço, Exatamente. fala assim: "Puta, bolsa de valores", aí você chega lá, tem um monte de gráfico e tal, e não sei o quê, aí taxa nos aí tem que declarar imposto de renda, tem coisa que não tem, você fala: "Nossa, mano", aí dá uma desanimada. É Exatamente. muita coisa. E aí o profissional tá ali para te ajudar. É criar uma política de investimento baseado nos seus projetos de vida, né? O que você quer fazer para guardar nos produtos certos, né? Vamos dizer assim, e aí fazer a rentabilidade ter esse crescimento no longo prazo, né? E aí tem os últimos pilares que a gente costuma ver, que geralmente não é todo mundo que precisa, mas é proteção, né? Proteção patrimonial, que é você tá guardando dinheiro a vida toda. Aí você sofre um acidente e precisa fazer uma cirurgia de emergência. Para não usar o teu, digamos que o plano de saúde não atende, né? Para não ter que usar Uhum. o teu dinheiro investido, você pode ter um seguro em vida que ele vai ali não é seguro de vida, tá? É um seguro em vida que ele vai te pagar valores mensais até você se recuperar para você voltar a trabalhar, né? Então isso ajuda bastante. Aí também tem o outro, que é gestão tributária. Como a pessoa faz para pagar menos imposto?
é uma dor muito grande do brasileiro, né? A gente paga imposto demais. A gente paga na renda e paga no consumo. Então, como é que a gente faz para pagar menos imposto? Tem casos e casos, né? Tem vezes que não tem o que fazer, mas tem vezes que a gente consegue fazer algumas artimanhas ali para a pessoa pagar menos imposto. E, por último, a sucessão patrimonial, que é aquela que a pessoa vai deixar o patrimônio para os filhos, ou para herdeiro, ou para algum beneficiário. Como é que a gente faz para ela gastar menos dinheiro na hora de fazer essa sucessão? Então, são Pô, legal todas essas demais, mano. frentes que a gente vê. E assim, cara, a hora que a gente começa a entrar nesse mundo, você fala assim, mano, por que que eu não aprendi isso antes, né? Sempre tem esse negócio, né? Exatamente. Porque ninguém fala pra nós que tem que mexer com dinheiro, velho. O máximo é falar assim, igual você falou, pô, guarda na poupança. É tipo uma abstração de falar assim, junta de guarda dinheiro. Mas guarda Exatamente. dinheiro onde, cara? A gente não ouve falar isso em faculdade, em escola. Nossos pais não falam sobre isso. Eu acho que talvez agora essas gerações aqui já vão vir com um pouco mais de acesso, né, aos influenciadores aí de finanças e tal. E tomara Sim. que já seja melhor. Porque a hora que você olha pra trás e fala, nossa, mano, se tivesse colocado. Vai, se eu tivesse comprado um Bitcoin, meu Deus do céu, velho, né? Tivesse tipo. Aí eu falo assim, não, mas, pô, isso aí é um pouco de sorte também. Não tinha como saber que hoje ia estar valendo tanto. Mas é onde entra, pô. Você tem um pouquinho de dinheiro aqui que você vai colocar na renda fixa, um E pouquinho de dinheiro arrisca, na renda coloca um pouquinho. variável, um pouquinho que você vai meio que dar uma chutada ali pra ver o que que dá, um dólar, não Exatamente. sei o quê. Porra, é muita coisa, mas essa educação financeira ela tinha que ter, cara. E, pô, Exatamente. você que tá assistindo aí, que é um profissional de TI, você programa em Java, cara. Você programa em PHP, cara. Esses bagulho é muito mais fácil. Vai aprender esses bagulho, cara. Porra, pelo amor de Deus, mano. O maluco que não faz, É, não tem uma bosta de uma planilha ali, no mínimo, né, uma planilha pra ver os custos de vida e tal. Pô, mano, aí também desiste também, né, mano? Pelo amor de Deus. Vamos criar vergonha na exatamente, cara. cara. Infelizmente a gente não é ensinado, então as pessoas acabam que ficam um pouco na ignorância, né? Tem que quem se beneficia, né, da ignorância financeira das pessoas, mas Ah, o aí a gente tá banco, fazendo né? trabalho O de. banco adora. Exatamente. E aí acaba que a gente tenta, de alguma forma, ajudar, né? Tem os influencers de finanças, como você falou, e tem muitos profissionais no mercado que estão aqui para ajudar, exatamente para quem não conseguiu, né, ter essa educação lá atrás, nunca é tarde para começar, né? Antes tarde do que mais tarde, né? É. Agora, cara, você já fez uma. Eu achei top, mano. Tipo, você já fez essa transição já indo porra, foi trabalhar com o primo rico. Porra, É. já começou já, tipo assim, vai, vamos supor, você já começou numa empresa conhecida pra caramba ali e tal, não sei o quê. Como é que foi, velho? Tipo, o processo? Você fala assim, vou começar a mandar currículo do nada pra empresa de finanças e até ser contratado, porque assim, com tanto tempo de experiência em TI, você se acostumou a participar de entrevista do técnica, perguntando parte de programação e tal. A área Sim, de finanças é outro tipo, né? Você teve que sim. reaprender e tal. Como é que foi esse rolê de você começar a aplicar para vaga e entrar no. Porra. Você já tirou foto com o Thiago Nigro? Primeira coisa que eu faria Não. era isso. Não, porque na única vez que eu tive presente no escritório, tinha mais de 100 pessoas para tirar foto e ele não teve tempo. Ele só deu uma palestra ali e teve que sair. Aí teve outras pessoas que Entendi. conseguiram em outros momentos. Boa. E aí? Como é que Bom, foi, na cara? realidade, né, eu sou associado à empresa Grão, né, que é uma das empresas do grupo. Ou seja, o meu CNPJ é associado, né, à empresa Grão. Então, eu não sou um funcionário, né, particularmente falando. Como é que foi para entrar Entendi. lá? Né? Eu comecei ano passado a fazer um MBA de planejamento financeiro pessoal e familiar, né? Estou fazendo ainda até hoje. Só que depois que eu comecei o MBA, eu descobri uma formação do grupo Primo, para trabalhar com planejador financeiro, né? E aí eu fui tentar ver o conteúdo programático, fui tirar todas as dúvidas ali, e eu vi que ela era, tipo assim, muito mais direta ao ponto, né? Ela tem o conteúdo ali para você ser planejador, só que ela é mais mão na massa, é para você realmente ali atuar no dia a dia, sem se aprofundar muito nos assuntos. Se aprofundar muito Uhum. em previdência privada, seguros, não se aprofunda tanto. Ela é mais mão na massa. Aí o que você faz? Você faz a formação, aí ao final da formação você faz uma prova. Se você atingir o mínimo necessário ali, você está apto para poder se associar a grão. Né? Então foi basicamente isso que eu fiz. Ah, que legal. Eu entrei na formação, estudei, fiz todo o curso lá. No final fiz a prova, passei, né, na nota lá que eles exigem, e aí tive a possibilidade de me associar a grão. E aí foi o que eu fiz. Me associei em março desse ano. Que top, cara. É tipo um bootcamp, né? Fazendo uma É uma comparação aí com analogia TI, aqui tem ao. empresa que faz isso.
Exatamente. E aí eu continuo estudando no MBA, que é o estudo da parte mais, né, mais baixo nível, vamos dizer assim, que é estudar lá no fundo, parte de legislação, né, algumas leis, algumas coisas, por que que funciona dessa maneira. E aí eu continuo estudando para poder me aprofundar, né, me especializar cada vez mais. E uma coisa que é importante, né, que eu até acho que eu cheguei a comentar isso contigo no WhatsApp, que é, na TI, até pensei algumas vezes tirar certificação, mas nunca me animei muito, né, porque, sei Uhum. lá, acaba que eu gostava de trabalhar, mas achava que não era importante tirar certificação, na minha opinião. Aí no mercado financeiro, para exercer alguns papéis, precisa ter certificação. Para planejador não precisa. Mas, por exemplo, se eu quiser um dia ser consultor de investimentos, eu preciso. Então, para o MBA, assim, com algumas informações que eu pego e alguns cursos que eu vou fazendo, eu estou estudando também para tirar certificação para virar consultor de investimentos mais no futuro. Então, trabalhei 20 anos com Entendi. TI, não tirei certificação. Acho que com menos de um ano de mercado financeiro, talvez eu já tenha uma certificação aí até o final do ano. Tem aquelas lá, acho que é CPA, sei lá, da Ambima, né? Tem uns CPA bagulho 10, desses assim CPA também que. 20, é. É. E aí, para Entendi, ser cara. consultor de investimentos, é a CEA. Mas é até legal no final das contas, né? Tipo, meio que te força também a aprender umas paradas, estudar, fazer curso, sei Sim, lá. Eu acho com legal. certeza. Porque assim, cada planejador tem uma especialidade numa área, né? Tem gente que é especialista Uhum. em seguros, tem gente que é especialista em investimentos, tem gente que é especialista em aposentadoria. Eu quero me especializar em investimentos, né? Então estou estudando para isso e a certificação ajuda bastante. A gente começa a entender sobre fundo multimercado, fundo de renda fixa, né? Coisas que vão muito além da nossa compreensão ali. Se você falou que a gente fica com medo por causa dos termos, quando a gente começa a estudar isso, que a gente fala, caramba, é muito mais termo do que eu imaginava. Nossa, mãe. É porque, para não ser. Porque senão, se fosse só um negócio simplesinho assim, ah, não, cara, beleza. Vamos imaginar que fossem só 10. Você tem 10 tipos. Se você aprender os 10, meio que teoricamente qualquer um consegue ser um. Simplificando aqui, né? Um consultor ou fazer por conta própria. A hora que Sim, você vai se especializar, imagino que seja um puta monte de coisa. É, um sim, detalhezinho de nada vai fazer você indicar, fazer, né, fazer uma indicação para a pessoa, ah, não, vai por esse caminho por outro e tal, eu indico você ir por aqui por outro. Para não ser um negócio também muito, ah, você tem poucas possibilidades, meio que não precisa, no final das contas, assim, né? Mas deve ser um exatamente. universo gigante, cara. Mexer com finanças é zica, porque é o dinheiro dos outros, né, cara? Se você Exatamente. Ainda errar tem. também, os caras vão atrás de você. Tem um pouco de risco também. É, dep- depende do cliente, né? Você pode ficar com medo, né, do cara vir atrás de você. Mas tem um tabu no Brasil, né, de falar de finanças. Então ainda tem essa dificuldade. É. Tem gente que vem conversar com a gente e não abre quanto ganha, não abre quanto. Aí fala, meu, como é que eu vou te ajudar se você não vai abrir, né, os detalhes aqui? Ainda tem esse tabu muito difícil no Brasil. É, tem que ganhar a confiança da pessoa, né, cara? Porque vamos imaginar assim, ó, eu tô te procurando pra você me ajudar a melhorar minhas finanças. Já é meio que parece, aparentemente já é uma derrota, eu imagino. É, a pessoa tem esse Porra, eu não sentimento, é. consegui fazer sozinho. Porra, né? Eu tô ferrado aqui a ponto de eu precisar de ajuda. Então o cara já vai meio que tipo, pô, esse é um tipo de perfil. Tem o outro cara que não, pô, eu já tô bem e eu quero melhorar ainda mais, mas pra isso eu preciso de um especialista. Agora nós não, a Exatamente. gente tem vergonha de falar, cara, que a gente gasta dinheiro com brusinha, tanta de coisa que a gente compra na China lá, que não serve pra nada. Aham. Ah, Pois é, cara. vergonha, cara. Não, mas tem que ter vergonha não, cara. Você tem que focar no teu trabalho e direcionar, né, as demandas financeiras para um especialista. É isso que você tem que fazer, não tem que ter vergonha não. Programador gasta muito dinheiro com teclados mecânicos, né, coloridos e tal, Exatamente. com Monitores equipamentos, ultra wide, que no final e das acaba contas não que vão fazer diferença absolutamente nenhuma na sua vida. nenhuma. Só é bonitinho e Né? O barulhento. programador raiz, ele programa no notebook sem nenhum monitor, sem mouse, no trackpad, só, acabou. Pronto. Melhor coisa. Pra que melhor, né? Aqueles, aqueles ThinkPad ainda da Lenovo, tá ligado? Que é Nossa daquela linha da senhora. IBM, que tem aquela bolinha Aham. vermelha no meio. Sim, sim. Aquilo ali Pô, era totalmente anti-ergonômico. nossa, mexer com aquele bagulho lá é coisa triste, cara. Não. Sim, É, porque daí tem que ser raiz e tudo, né? É porque, sim. cara, a hora que você vai melhorando de carreira, porque também tem aquele negócio, a senioridade do profissional, né? A senioridade do profissional, eu gosto de ver assim, não é só o tanto que você sabe tecnicamente uma determinada tecnologia, é todo o enredo da pessoa, cara. Então, pô, como é que é o seu estilo de vida? Você vai mudando as suas prioridades,
você vai crescendo como pessoa ali e tal. Isso faz com que você tenha melhores decisões. E essas decisões vão refletir no trabalho. Então, pô, eu ter no meu time um cara que se preocupa da parte financeira é uma espécie de senioridade também. Ou não? Sim, com certeza. Pô, Com né? certeza. Maturidade, cara. Então tem isso, né? Tem a questão de família também. Eu valorizo bastante isso. Tipo, cara, vamos imaginar assim, ó. Vamos fazer julgamento. O recrutador, ele vai te julgar, velho. Você é um jovem. Ou vamos pegar a pessoa da mesma idade. Um maluco que é doidão, velho, no LinkedIn, no Instagram, tá fazendo merda o tempo inteiro. E o outro cara lá é de boa, mano. Pô, você vai ser julgado por isso também. Então a senioridade ela extrapola a sua parte técnica, né? Então é importante você, de vez em quando, sair um pouco da tecnologia e evoluir em outras áreas da vida também. E finanças, Sim, cara, tem que ter, velho. Tem que ter conhecimento, tem jeito. sim, sim, o mínimo, né? Ninguém precisa ser especialista em finanças, mas tem que ter o mínimo ali para conseguir evitar que o seu dinheiro perca para a inflação, para evitar que o seu dinheiro fique parado sem necessidade, né? E coisas do gênero, entendeu? Então, o mínimo ali você tem que saber. E o que, que você pensa de Bitcoin, cara? Porque Bitcoin ainda é muito tabu ainda, assim. Tipo, Bitcoin que eu tô falando, mas é criptomoeda como um todo, assim, né? E aí o Sim. legal é que, pô, você tem a vivência de tecnologia. Porque tem muita gente que tem medo, fala, "Ih, esses bagulho de tecnologia aí, esse dinheiro que não existe e tal, não sei o quê." Aí eu ouvi falar que tem um negócio chamado blockchain no meio, e não tem governo, não é regulamentado, não sei o quê, papapá. Então você meio que, não sei se você manja tecnicamente disso, mas você é um cara de TI. É, Uhum. e aí, mano, o que, que você pensa de maneira geral? Não que você vá falar que vale a pena ou não, porque eu tô ligado que meio que não pode fazer isso. Sim. Mas o que, que você pensa de maneira geral de criptomoeda, cara? Olha, eu ainda enxergo, né? Eu vou separar um pouco, vou falar Bitcoin de um lado e as outras criptomoedas do outro. Eu ainda enxergo o próprio Bitcoin como algo ainda para muitas pessoas é especulativo, né? As pessoas ainda têm Uhum, aquele sentimento de eu vou botar aqui para ficar rico, quando eu ficar rico eu vou tirar o dinheiro e vou, né, fazer qualquer coisa com o meu dinheiro. As pessoas ainda não enxergam como se fosse, algumas pessoas defendem, que é o reserva de valor, né? Como o ouro, por exemplo, que eu vou ter guardado até o fim da vida, ele vai me protegendo ali para eu nunca vou ficar sem dinheiro porque o Bitcoin vai valorizando conforme o tempo vai passando. Eu ainda não enxergo dessa maneira, porque eu acho que ainda muitas pessoas encaram ele como especulativo. E, uhum, e aí, assim, eu tive Bitcoin um período, eu lucrei com Bitcoin, né? Lucrei 100%. Só que eu saí no momento exatamente quando eu quis fazer a transição de carreira, porque eu falei, não, vou tirar esse dinheiro aqui, e se algum momento eu precisar, ele tá aqui fácil, né? Vou ter liquidez com ele, né? Que é o momento que eu precisava. uhum, Aí, agora as outras criptomoedas, se no Bitcoin tem essa dúvida ainda, se é reserva de valor, se é especulação, nas outras é totalmente especulação, né? Acho que por mais que tenham projetos, o Ethereum, né, uma rede para poder, que tem a blockchain, para poder ali, né, criar o protocolo, não sei o quê, não, mas assim, para mim ainda as pessoas elas usam muito como especulação. Aí seja Solana, seja qualquer outra que for, a galera pretende colocar o valor ali para valorizar muito, quando valorizar muito, tirar para poder botar em outra criptomoeda que não vale nada para poder valer, e assim sucessivamente, né? É a minha opinião, né? Tem gente que hoje enxerga já como uma realidade, a gente vai usar criptomoeda para pagar as coisas. Cara, não, por mais que exista isso já, eu sei que até com o próprio aplicativo de uma corretora aí de criptomoedas, você consegue até fazer uhum. Pix utilizando Bitcoin. Mas não é minha visão, assim, eu ainda sou um pouco mais tradicional nesse ponto. Eu posso até usar criptomoeda como especulação, mas para investir, pensando em longo prazo, eu ainda não consigo enxergar desse ponto, não. É. E, cara, assim, quanto tempo já que você fez essa transição? É recente, né? Não tem muito tempo, não. Que, tipo, realmente você começou a ser profissional na arte financeira. Que eu comecei a atuar como profissional faz 2, 3 meses, né? Faz pouco tempo. Eu E comecei a aí? estudar e fazer a transição faz quase um ano. Tá. Como é que tá sendo, cara? Tá assim, o negócio, Cara, pô, você tá curtindo, fala, puta cagada que eu entrei e tal. Como é que tá, velho? cara, é diferente, né? Porque assim, querendo ou não, a gente trabalha muito com. Aí é o que eu comentei lá atrás, né? Que eu falei que às vezes no trabalho remoto eu sentia falta de pessoas. Aqui é totalmente o contrário. A gente trabalha com pessoas o tempo todo. Seja pessoas para a gente poder oferecer o serviço, seja pessoas que já são nossos clientes. A gente vai fazendo reunião aqui o tempo todo, né? E tem também as reuniões internas do próprio grupo primo ali, da Grão, que a gente fica fazendo para poder trocar experiência e tal. Então, assim, é diferente. Tô curtindo até o momento, né? Às vezes bate.
não vou falar a palavra arrependimento, mas às vezes bate uma dúvida, uma desconfiança, porque, como eu falei no começo, é a curva J, né? Eu tô ganhando menos do que eu deveria simplesmente para pagar minhas contas. Mas o fato de eu estar dando Uhum. aula ali, de eu estar também tendo meus dividendos, eles ajudam. Mas até a gente conseguir ficar no positivo, aí bate umas dúvidas ainda. Fala, meu Deus, eu ganhava em dólar, né, eu ganhava não sei quanto, estava investindo. Mas aí se foi tudo planejado, vamos dizer assim. Eu pensei, não, vou fazer pelo menos de 1 ano e meio a 2 anos, planejando essa transição. Se eu ver que em 2 anos não tá virando nada, ainda tô no 0 a 0, aí eu penso talvez em fazer alguma coisa diferente. Mas pelo menos nesse 2 anos aqui, eu acho que dá para virar alguma coisa. Eu já tô trabalhando num grupo grande, né? Já tô com alguns clientes, Pô, então acho que em algum momento vai estar já meio que vai estar no break-even ali, né? No 0 a 0 para depois é. começar a virar lucro. Pô, que massa, cara. É porque isso daí, isso tudo que você tá falando são dicas, assim, pra quem tá pensando em fazer transição de carreira. Não só pra área Sim, financeira, mas qualquer área que seja, né? inclusive para É, TI, inclusive pra TI. Então, né? o que que mais que você pode fazer, falar assim, como é que foi o seu planejamento de forma um pouco mais detalhada, assim, cara? Não só financeiro, mas como um todo, assim mesmo. Como é que você organizou sua vida pra começar a construir o plano de mudar de carreira? Certo. Uma das coisas que eu pensei, até quando você perguntou lá atrás, né, na hora que você decidiu fazer a transição para onde, o que, que você pensou? Uma das coisas que eu pensei foi, eu não preciso de faculdade para poder atuar nessa área. Né? Então, eu não ia fazer transição Hum, para médico, para advogado, para engenheiro, porque precisa de uhum. faculdade. Então, eu teria que fazer 5, 6 anos na faculdade ali, para só Deus sabe quando começar a atuar. Então, o mercado financeiro, assim como TI, não tem necessidade de você ser formado na área. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Quando, né, levei isso em consideração, eu falei, beleza, eu já tenho um conhecimento agregado aqui de alguns anos, que eu venho estudando investimentos, venho estudando algumas coisas que contam, né, enfim, porque, querendo ou não, como a gente conversou agora, as pessoas não sabem às vezes nem o que é um tesouro direto, né, então acaba Uhum. que o estudo que eu tinha já contava com alguma coisa, e eu falei, mas eu preciso me especializar mais, eu preciso ter um conhecimento mais aprofundado. E aí foi quando eu decidi, né, estudar o MBA. Então eu comecei a fazer o MBA também, para poder entender mais detalhadamente ali sobre investimento, sobre apostadoria, o que, que tem que pensar, o que, que não tem que pensar na hora de fazer. Ah, E o mas que foi. só um detalhe que também que é importante é assim, você fez MBA porque você já tinha, portanto, uma faculdade antes, você já tinha Sim, graduação. sim. Sim, eu já sou formado Boa. em análise e desenvolvimento de sistemas, fiz também pós-graduação na área de desenvolvimento também, mas aí ficou fácil, né? Porque como eu já tinha graduação, ficou fácil entrar no MBA, né? É porque isso é legal, porque de repente, sei lá, uma pessoa tá ouvindo aqui, fez administração, não sei, qualquer outra faculdade, o fato de você ter faculdade, você pode fazer uma pós-graduação numa outra área. Não precisa ser necessariamente Total. daquela área. Então, dá Sim, para você meio que ter um outro diploma numa outra área, só que já num nível acima do que você tava, que é fazer uma pós. Então é uma estratégia legal pra exatamente. caramba. E em menos tempo, né? Você não precisa passar 4, 5 Uhum, anos. Um MBA você faz ali em 18 meses. Né? Então isso facilita é. bastante. Então, assim, quando eu decidi estudar no MBA, né, aí eu também tinha a questão do dinheiro que eu tinha guardado, fiquei guardando bastante tempo, e principalmente focando ali em dividendos, que é para poder, falei, na hora de fazer a transição, esses dividendos aqui pelo menos vão ajudar a pagar as contas. Então, aquelas contas que eu tenho mais importantes ali, hoje elas são pagas pelos dividendos, né? Mesmo que eu Top. falasse assim, ó, eu vou largar hoje o que eu tô fazendo, vou começar do zero, não vou ter nenhuma renda. Os dividendos, eles pagariam pelo menos essa parte das minhas contas, né? Logicamente que eu teria que fazer Di- corte em outros lados, mas pelo menos a escola do meu filho tá paga, né? Condomínio, contas assim gerais que a gente paga aqui em casa. Dividendo que você fala é o basicão, assim, sei lá, ganha de ação, de tanto que rende ali num CDB, é, como é que fala lá? Fundos imobiliários, esse tipo de coisa. No meu caso, eu foquei bastante em fundos imobiliários, porque eles pagam mensalmente os dividendos. Então é como se fosse de fato um salário que você está recebendo ali mês a mês na sua conta. Para os investimentos crescerem, o ideal é que você pegue os dividendos e reinvista, né? Mas como eu Uhum. planejei essa transição, eu estou consumindo os dividendos, mas de forma planejada. Na hora que eu chegar ali no mínimo de renda mensal possível, eu vou pegar de volta esses dividendos e continuar reinvestindo, né? Para lá no futuro eles estarem muito maiores do que hoje. Pô. É, isso que é legal, né, cara? Assim, é lógico que vai ter situação que a pessoa vai precisar fazer uma transição meio que no desespero, né? Tipo, cara, perdi o emprego, não tenho renda nenhuma, eu vou arrumar um jeito aqui pra me virar. Mas se Sim, você tiver a condição, né?
de fazer o negócio um pouco mais planejado, a longo prazo, né? Tipo, pô, tô falando aí, pô, fiz um ano, né? Você foi se preparando e tal, estudando, juntando dinheiro e tal. É um negócio mais, vamos dizer assim, é um pouco menos é, especulativo, né? Você tá criando ali de Sim, verdade uma estratégia que você tem o pé no chão e que vai ser um pouco mais fácil de dar certo, né? Do que, vamos ver o que dá e que se dane, né? Que é o que a gente faz quando a gente exatamente. é jovenzinho, né? Você mora com seu Não pai, com a sua tem mãe, você não tem responsabilidades. família. Aí vai que vai, né, mano? Pô, Exatamente. Então acaba que assim, se a pessoa perde o emprego, né, ela quer fazer uma transição meio forçada, a única coisa que eu vejo a pessoa conseguir fazer num curto prazo é abrir um negócio. Porque se fosse mudar de carreira de verdade, vai ter que estudar alguma é, coisa, aí vai levar mais tempo, a pessoa vai acabar consumindo as economias dela e talvez acabe que não consiga fazer a transição de bem feita, né? Agora, abrir um negócio, ela consegue alavancar o dinheiro dela, mas também tem que ser uma coisa mais assim, que traga um retorno rápido, né? Então, de toda forma, assim, fazer uma transição no susto não é legal. não. E olhando pra trás, assim, da sua carreira, cara, já que você abandonou o desenvolvimento, vou dizer assim, o que você faria de diferente, cara? Que talvez assim você conseguisse gostar um pouco mais e tal. Sei lá, a experiência que você tem hoje, o que você faria de diferente lá no começo da sua carreira, especificamente na parte de TI? Você faria alguma coisa diferente? Para continuar trabalhando com TI ou se eu tivesse decidido seguir outro caminho? Não, de maneira geral. Sei lá, o que, que, Certo. que você falaria pro Lucas lá de 20 anos atrás, mano? Que tá começando a Cara, carreira. a primeira coisa, como eu demorei para startar para isso também, foi a questão do inglês, né? Eu ia falar, ó, eu Hum. vou começar a estudar inglês o mais cedo possível, porque a gente aprende inglês na escola, aquele verbo to be durante 20 anos, né? E aí, Não quando foi serve com pra nada. É. aí com 30 e poucos anos que eu comecei a atinar para estudar inglês. Acho que com 32 comecei a fazer aulas particulares, e aí quando foi com 36, eu acho, mas 37, eu comecei a fazer aula com nativos, né? Para poder, em poucos meses, eu já estava conseguindo trabalhar para gringa. Então, foi o que Ah, ajudou. Então, legal, mano. Então você é é, desenrolado há bastante tempo já, pô. Porque, tipo, a pessoa chega com 30 anos e fala assim: não aprendi inglês até agora, não aprende nunca mais. Porra, tá aí, ó, não, um exemplo que aprende sim, pô. É só você eu querer, sempre, velho. eu sempre gosto de falar daquela frase que eu já falei, né? Antes tarde do que mais tarde. Cara, tá tarde, tá, mas vamos fazer agora antes que eu esteja mais velho e, né, tenha mais dificuldade no futuro, né? Então Pô, acabou que tanto que eu eu já fiz ouvi isso. disso, cara. Até de família, assim, não, pô, o ideal, pra aprender tem que ser só como criança, que a sua cabeça tá limpa Ah, ali e não. tal, não sei o quê. É Depois de mais velho, fácil, ninguém mas aprende outro não. idioma. Ah, mano, que desculpinha de merda que você tá dando, velho. Pô, né? Exatamente. A pessoa tá colocando ali desculpas pro próprio fracasso, né? É, ué. Porque é mais fácil aprender quando a criança é óbvio, né? A criança é uma esponja. Mas Uhum, não é impossível. Eu fui aprender de verdade sim. inglês com 30 e poucos anos, né? Ué, e ninguém tem Então, condição também de. Muita gente não tem condição de colocar criança em escola de inglês, que esses bagulho é tudo custo a mais, mano. Então, de repente, exatamente. pô, eu tenho condição eu agora com 35, 36. Então é agora, pô. Não é? É só quando pode, né? Não tem essa desculpa, não. E aí também, outra coisa que eu teria né, dado mais atenção quando eu era mais novo, era guardar dinheiro, cara, nem que fosse R$ 10. R$ 10 por mês guardando, eu teria feito isso. Então, duas coisas, inglês e guardar dinheiro. Duas coisas que eu teria feito diferente. Pô, guardar dinheiro, ele é sempre triste, né, cara? Quando É. você começa a juntar um dinheirinho lá, você começa a ver o bagulho rendendo, você fala, nossa senhora. Aí, só que se você for fazer essas contas pra trás, é preferível não fazer, viu, Lucas? Porque dá, Uhum. uma, dá um desespero, cara. Você fala assim, ó, vamos pegar aqui a taxa mais ou menos que tá hoje. Se fosse, sei lá, se eu tivesse colocado R$ 100 há 10 anos atrás, aí você vai ver o tanto que vai ter rendido com juros compostos. Aí não faz isso, não recomendo, não recomendo. Senão vai dar Você se depressão. revolta. Exatamente. Exatamente. Meu Deus, como é que eu fui burro desse tanto? Não, cara. Mas o nosso imediatismo não deixa isso acontecer, né? Porque a gente fica com esse pensamento. É, R$ 10 vai render o quê? Né? Daqui no final do ano eu vou ter R$ 120, porque eu guardei 10 por mês. Ah, então não vale a pena. Aí, mas se eu tivesse guardado R$ 10 por mês, depois foi aumentando, hoje estaria muito melhor, né? Mas vamos fazer essa conta não para não ficar ninguém deprimido aqui. pô. Então, tipo, a sua aposentadoria, vamos dizer assim, seria mais na ideia de ter rendimento de aplicação, viver de Sim, dividendos, né, que o pessoal fala.
Exatamente, a minha ideia, o meu foco é esse. E aí um dos motivos também de eu ter escolhido o mercado financeiro é porque também não tem limite de ganho, né? A gente tem Sim. limite ali, por exemplo, como planejador financeiro, eu tenho um limite de atendimento, né? A minha hora ali eu não consigo atender X pessoas, mas eu posso trabalhar em outras áreas também do financeiro que não exige eu estar 100% ali também, né? Que aí eu consigo ter um limite maior. Então a minha ideia é ter um rendimento maior para conseguir fazer no futuro ter os dividendos aí trabalhando a meu favor. Mas daqui a pouco você começa a vender curso disso, aí você escala, cara. Aí Igual o fica mais pessoal fácil, né? faz. Mas ó, vender curso não é demérito, tá? Não, acho que Vender não. curso, Eu vendo, pô. É, ué. o problema. Não, mas eu tô falando pra audiência mesmo, porque pra galera entender que Aham. vender curso não é demérito. Vender curso é quando a Acho que pessoa não. vende curso vazio, ou vender curso de É, como vender lógico. curso, né? Aí sim é sem futuro. Mas ensinando alguma coisa, uma coisa útil, como C, por exemplo, né? Aí a gente dá valor pra esse tipo de curso. É porque, assim, você tem um conteúdo que é válido. Você fala, cara, eu vou parar aqui a minha vida, eu vou dedicar a fazer esse produto e tal. Qual que é o problema de eu vender isso pra quem que quer comprar, cara? Não tem problema nenhum, velho. Mas e também é uma forma Exatamente. de você escalar, né? Você consegue atender, Exatamente. vamos supor, 10 pessoas hoje. Se de repente você fizer isso online, de alguma forma, automatizar essa parada, aí você consegue fazer para um monte de gente. Por exemplo, eu dou aula em faculdade hoje, Sim. presencial. Eu dou aula para uma Eita. quantidade finita de pessoas, pô. Tem 5 dias na semana que dá aula, e é isso aí, acabou. Agora, se eu Uhum. ponho uma aula online, eu já posso dar aula para gente que eu nunca teria oportunidade de dar aula presencial, né? Então é uma forma diferente ali. Exatamente, E é. faz parte, mano. Tá doido. Não, e nesse começo eu tô pensando mais mesmo na questão do aprendizado, não tô nem pensando tanto na escala. Mas Uhum, passou esse primeiro momento, aí eu vou começar a pensar em escala. Seja curso, sim. seja alguma ferramenta, aproveitar o meu conhecimento em TI, né, pelo menos para poder, de repente, lançar Pô, alguma ferramenta que ajude as pessoas aí a conseguirem organizar as finanças. Então, pensar em escala é o próximo passo. não só em TI, mas sua habilidade também de dar aula, pô. Você já dá aula há bastante Sim, tempo, acaba usando ali, né, aprendendo a didática, falar em público e tal. Essas sim, coisas aí sim. agregam muito, cara. Tá doido. Ajuda bastante, com certeza. Porque não é todo mundo, né, que de fato consegue passar o conhecimento técnico ou alguma coisa específica através de palavras, né? Tem gente que manja muito, mas na É. hora de falar ninguém entende nada que a pessoa fala. A didática, às vezes, é uma coisa que a gente Sim. aprende com o tempo também. E, cara, você aí também teve experiência na gringa, né? Sim, O que que muda a gestão financeira de ganhar dinheiro de fora? Porque o Brasil tem muita gente, eu percebi isso nos últimos episódios, assim, até outros conteúdos que eu faço também. Muita gente não entende ou não sabe de que o país ele incentiva de forma, fiscalmente, vamos dizer assim, você trazer dinheiro de fora. Então você paga sim. menos imposto. Então, tipo, além de você ganhar mais, você ainda paga menos imposto por incentivo e tal, não sei o quê. Uhum. Mas como que é mais ou menos assim a ideia de, cara, eu sou dev, eu tô trabalhando pra gringa e tal, o dinheiro cai na minha conta, cai no Pix, eu tenho que declarar. Como que era a forma como você gerenciava o dinheiro que você ganhava de fora, cara? Bom, até hoje, né, como eu falei que eu dou aula ainda à noite, eu dou aula para uma empresa que ela é uma empresa americana. Só que eu dou aula para alunos brasileiros, Ah, né? É o melhor dos mundos, entendi. é ganhar em dólar e falar português, né? Não precisa ter Puta, aí é a top, hein? dificuldade. Pois é. E até hoje, então, Nossa. eu ainda recebo, né? Então, como é que funciona? A empresa, ela paga. Então, sempre toda empresa que eu trabalhei na gringa, ela tem um site que ela faz o pagamento através dele, né? Então, faz o pagamento em dólar. E esse site, eu cadastro a minha conta. Geralmente, eu cadastro a minha conta de pessoa jurídica, né? Que é a minha conta da minha empresa. E eu já recebo, né? Recebo ela no... Aí, a de hoje eu recebo no Pix, né? Antigamente era no TED e tudo. Mas hoje é no Pix. Quando eu peço o saque, ela cai na mesma hora, já cai em real, né? E aí, assim que cai o dinheiro, eu já faço o lançamento de uma nota fiscal para poder dizer, ó, caiu esse valor, lanço lá a alíquota, né, que tem que ser colocada. Eu tenho um contador que me ajuda com isso, né, então ele já me deu todo o roteiro ali que eu preciso fazer. E aí eu já lanço a nota fiscal. Então, assim, já tô dizendo assim, ó, recebi tanto do exterior. No mês que vem vai vir o DAS, né, que é o tributo lá para Uhum. pagar, e aí vai ser o valor de uma porcentagem lá do valor que caiu, e eu faço o pagamento. Então, basicamente é isso. É, ó. Mas Não, assim, cara, até ficar então. fácil esse fluxo, demorou um pouquinho, né? Eu aprendi, lá no começo eu trabalhei pra gringa como pessoa física, aí, putz, não sabia como é que era, paguei imposto de renda de 27,5%, foi assim uma dificuldade absurda. Mas depois que eu aprendi o jeito, peguei um contador, o cara de confiança, tá, me ajuda,
Aí ficou muito mais fácil. Porque a gente sempre mexe com dinheiro, trabalhando no CLT, trabalhando no PJ e tal. É super importante, né? Você ir lá, pô, abre lá o seu Olerite lá, o seu contra-cheque, né? E vê, Sim, pô, tantos por cento aqui vai pro INSS, tal, não sei o que e tal, não sei o que, o tanto que é de bruto, no final, quanto que é de líquido. Aí, beleza. Não, eu tô trabalhando como PJ, eu tenho que abrir uma empresa, tem que ter o contador, aí tem sim, taxa de não sei o que, eu tenho que emitir nota fiscal. Pô, isso é um trampo de você aprender, mas, cara, isso tudo vai trazendo, eu acho que um pouco de noção também de que você tem que tomar um pouco mais de cuidado com o dinheiro. Não é zoeira, não é bagunça. Tem a exatamente. ordem certa, as coisas e tal. E se você fizer direitinho, você vai só ter benefício, né, cara? Vai ser bom pra você. Então faz o Com mínimo certeza. e cria lá a sua reserva financeira. Reserva de emergência, Exatamente. Reserva de não emergência. é? Melhor coisa, exatamente. Pô, depois de 6 meses, vamos dizer assim, ó, tenho 6 meses lá de salário, pá, aí eu vou ligar pro Lucas e falar assim, Lucas, me ajuda aí, cara, a ganhar dinheiro. É isso. Não, pode ligar até antes também, não precisa esperar a reserva de emergência estar 100% não. Pra gente poder Pode ser direcionar todos hoje. os... É, pode ser hoje, agora. E você atende online, presencial, como que é, mano? Online, né, basicamente. Agora, se a pessoa for de Fortaleza, eu não tenho nenhum problema também em visitá-la presencialmente, porque eu não tive essa oportunidade ainda, então seria uma experiência diferente. Mas online, 100% online, a gente conversa, né, a gente sempre faz uma reuniãozinha inicial para poder apresentar ali, né, a gente costuma, assim, gerar valor para a pessoa antes mesmo dela fechar, porque se ela não quiser fechar, pelo menos a gente já deu dica de algumas coisinhas ali para a pessoa fazer. Só que muitas pessoas acabam entendendo que aquele papel que a gente está fazendo ali, ela precisa de alguém do lado dela fazendo isso. Muitas pessoas precisam de alguém puxando a orelha ali do lado. Lucas, eu preciso de alguém puxando minha orelha o tempo todo, senão eu vou sair da meta aqui que a gente estipulou. Né? Então a gente, depois dessa primeira conversa, a gente faz o serviço e aí faz uma reunião mensal para poder ir organizando as finanças. Aí o bom é que você cria um bot, né, que fica mandando É, mensagem pra pessoa. exatamente, já resolve aí Automatiza. 80% dos problemas. Ó. E, mano, se alguém quiser aqui, ó, algum dev que tá escutando, algum profissional de TI, quiser contatar você, como é que ele faz? Faz o seu jabazinho aí, mano. Porque eu tenho certeza que vai ter gente aqui que ficou interessado em mexer com dinheiro. E aí? Ainda mais, pô, cria aí essa empatia. Pô, mano, eu também sou dev e tal. Da hora, velho. E aí? Sim, Como é que sim. eu te contato? Bom, tem o meu LinkedIn, que é o Lucas Cavalcante, o usuário, né? Então, ou pesquisa Lucas Cavalcante lá que pode acabar encontrando, né, o meu perfil. No Instagram, eu criei um Instagram próprio para isso, porque o meu pessoal ele é fechado, então eu acabei criando um próprio para esse serviço que estou fazendo, que é financeiro.lucas. Tá? Então, procura lá financeiro.lucas, que está lá meu perfil. E no YouTube eu criei um canal chamado Professor Financeiro. Né? Porque já que eu sou professor e estou trabalhando com finanças agora, resolvi juntar os dois, né? E criei o Professor Financeiro. Top. E lá, assim, apesar de ter poucos vídeos ainda, mas já tem um vídeo explicando o que é inflação, para as pessoas entenderem a importância de entender o que é inflação. Um vídeo falando sobre juros, né, um vídeo falando sobre financiamento imobiliário. Então, vou colocar outros vídeos mais para frente, mas acho importante também as pessoas estudarem um pouquinho e entender na prática como funcionam esses pequenos detalhes das finanças, né? Uhum. Show de Basicamente esses bola. três. Inclusive, os links estão aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhadinha lá que super vale a pena, mano. Pô, Lucas, valeu, mano. Obrigadão aí por ter batido um papinho aqui comigo. Foi um papo super legal, velho, de aprender um pouquinho mais, porque normalmente a gente é ignorante pra esse tipo de coisa, né? E aprender um pouquinho de Sim. como é que a gente junta o dinheiro ali e tal. Ainda mais de um cara que é da nossa área aqui, que fez a transição, é mais legal ainda, cara. Obrigadão aí mais uma vez. Não, eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer. Quando você falou, cara, eu falei, pô, muito bacana poder participar. Já assisti alguns episódios e poder estar lá agora vai ser muito bacana. E espero ter esclarecido um pouquinho, né, das dúvidas financeiras, não só suas, mas da audiência. Que as pessoas aí consigam enxergar o dinheiro de uma forma diferente. E se precisar de ajuda, estou à disposição. É só me procurar e a gente bate um papo aí, sem custo, né? E aí, se decidir depois assinar o serviço, aí é outro papo. Top demais. Valeu, Lucas. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.